Darwin Núñez pode virar reforço do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também de Alan. O atacante do Palmeiras tem algum acerto encaminhado com o Liverpool? Trago a resposta do empresário e também do Palmeiras. Falo também do Corinthians, com a informação de que tem zagueiro colombiano na mira do timão. Para completar, as últimas de mercado, o futuro de Felipe Coutinho. Ele pode ir para o São Paulo, pode ir para o Grêmio, procurou o Cruzeiro, enfim, tem atualizações sobre o tema. Falo também sobre mudanças no comando do Atlético, sobre Medina caminho do Botafogo, ingressos para torcedores da Portuguesa na mão de corintianos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes de começarmos o vídeo. Bora brincar com o palpitão do Nicola mais uma vez nessa quarta-feira, nossa sugestão bateu bonito. Para quinta, preciso da vitória do Al Ahly no Campeonato Saudita, por pelo menos 2 gols de diferença ele pega o Al Najma, que é o lanterna da competição, e da vitória ou do empate do Al Ettifaq contra o Al Fateh. Se essa combinação meio óbvia acontecer, a gente pega uma odd de 2,7, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha para pegar esse bilhete pronto. Exatamente como eu sugeri, basta clicar no link que está no comentário fixo. Você vai fazer seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece para você. Combinado? Agora sim, bora contar que Flamengo versus Lanús, primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, marcada para as 21h30 dessa quinta-feira em Lanús, será exibida para 194 países de forma simultânea e ao vivo. Bora falar também sobre o Santos, que encaminhou as rescisões de contrato do volante Tomás Rincon, venezuelano, e do zagueiro João Basso. O que chama atenção é que o Basso foi comprado de um time português por 16 milhões de reais. O Santos não pagou e essa dívida inclusive se transformou em um processo na FIFA. Já o governo de Portugal vai fazer uma investigação própria em relação à acusação de Vinícius Júnior contra Prestiani. O jogador do Botafogo chamou, do Benfica, chamou o atacante do Real Madrid de macaco pelo menos 5 vezes, segundo o próprio Vinícius Júnior e também Mbappé. Já Aravena, jogador do Grêmio, está perto de se mudar para o Portland Timbers, time da Major League Soccer, proposta de empréstimo com opção de compra. Para completar o giro de notícias, registrar que o Inter informou à CBF que não disputará a Copa Sul-Sudeste, prevista para o mês de março. Para o Colorado não vale a pena, por conta do aspecto financeiro e por coincidir com as datas do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o jogo entre Portuguesa e Corinthians. A Lusa está bem preocupada que parte dessa carga de ingressos vá parar na mão de torcedores corintianos. A Lusa ficou com 7.800 ingressos dos 15.500 à disposição para a partida de domingo, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A carga do Corinthians já foi completamente esgotada e a partir daí, a Portuguesa tem notado alguns movimentos estranhos. Houve um crescimento muito grande de pedidos de sócios torcedores nos últimos dias. E esses sócios torcedores já entraram querendo comprar ingresso. Portuguesa havia determinado que apenas sócios torcedores anteriores à última segunda-feira poderiam comprar ingressos de forma antecipada até sexta-feira. A venda aberta para o público acontece no sábado. E até agora apenas 2.000 ingressos da carga da Portuguesa foram comprados. Então há a preocupação de que existam corintianos tentando entrar no programa de sócios torcedores da Lusa para adquirirem entradas, ainda que depois precisem tentar mudar de lado no estádio para estarem ao lado dos corintianos. Diante desse cenário, a sugestão, a recomendação da diretoria da Portuguesa é de que torcedores da Lusa que queiram ir ao estádio acelerem o processo de compra. Os sócios torcedores que pagam por essa assiduidade, eles têm direito a ingresso gratuito. Já os demais sócios torcedores que haviam aderido ao plano antes da última segunda-feira, são cerca de 16 mil, têm a opção de comprar esse ingresso de forma exclusiva através da internet. Hora de falar sobre Cristian Medina. O volante argentino, que já foi do Boca e agora pertence ao Estudiantes, deve chegar nas próximas horas ao Rio de Janeiro, pelo menos é o que informa a imprensa argentina. De acordo com o Diário Olé, Cristian Medina embarca a qualquer momento de Buenos Aires rumo ao Rio de Janeiro. Ele pertence a um grupo de empresários que o haviam comprado do Boca Juniors. Esse grupo está tirando o atleta do Estudiantes e o emprestando para o Botafogo.
Importante registrar que o Botafogo vai ter a opção de compra de 50% dos direitos econômicos. O Estudiantes fica com apenas 100 mil dólares, mas para o clube argentino foi um bom negócio, porque teve o Medina de graça num time que acabou sendo campeão argentino muito por conta da presença desse atleta. Jogador bem diferente, com enormes qualidades, o principal reforço do Botafogo em 2026. Botafogo que tem tido muita dificuldade para contratar atletas grandes, especialmente por conta das finanças de John Textor. Só para completar, registrar que o Botafogo perdeu a sexta seguida nessa quarta-feira, derrota por 1-0 para o Nacional de Potosí, jogo na altitude de acima de La Paz, 4.000 metros de altitude. Na volta dentro de casa, na próxima quarta-feira, imaginemos que o Botafogo vai golear o time boliviano. Outro que acabou perdendo nessa quarta-feira foi o Bahia, derrota por 1-0 para o O'Higgins, jogo no Chile. Essas duas partidas válidas pela segunda fase da pré-Libertadores. O Botafogo e o Bahia precisam passar por esses adversários para depois ainda passarem por uma terceira eliminatória. Só para completar em relação ao Botafogo, registrar que o clube anunciou a contratação de Edenilson. Hora de falar sobre o Galo, que não para de trocar treinadores. O sucessor de Jorge Sampaoli será o 10º nome desde 2020, quando o clube passou a ser comandado no seu departamento de futebol pelos 4 R's. Nessa sequência a gente teve o Sampaoli, que pediu demissão, o Cuca, que pediu demissão, Turco Mohamed, o Cuca que voltou e pediu demissão, Eduardo Cudê, Felipão, Gabriel Milito, Cuca e Sampaoli, todos esses últimos demitidos. Importante registrar que o Atlético não fica com o mesmo técnico por mais de um ano, desde o segundo semestre de 2011 até o fim de 2013, quando o Cuca era o treinador. Importante registrar que enquanto o Galo troca de treinador com enorme frequência e com os mais variados perfis de treinador, o Palmeiras se mantém com o mesmo técnico, Abel Ferreira, durante todo esse período, desde 2020. Só o que o Palmeiras economizou com multas rescisórias de técnicos já é o suficiente para pagar o treinador mais bem pago entre clubes do futebol brasileiro. O Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas. Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei 2 fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar, importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube. O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho, tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. Qual a chance de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virar reforço do Corinthians? O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés. Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante e dá para dizer que o negócio está completamente descartado.
O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. E essa história de que Alan, atacante do Palmeiras, tem tudo acertado para virar reforço do Liverpool depois da Copa do Mundo. O jornalista Robson Morelli foi quem trouxe essa informação, que repercutiu bastante entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do staff do Alan e uma pessoa do Palmeiras para entender em que pé está essa história. Essa pessoa do staff do Alan assegura que não há nenhum acordo fechado com o Liverpool ou com qualquer outro clube do mundo, embora existam vários interessados. Já a fonte do Palmeiras assegura que o clube recusou proposta recente do Napoli, oferta que chegaria a 35 milhões de euros, e não existe nenhuma negociação no momento. Vale a lembrança de que as principais ligas da Europa estão fechadas. Janela de transferências por lá só reabre na metade do ano. E para o Palmeiras não seria negócio vendê-lo agora, imaginando que o Alan pode se valorizar daqui até a metade do ano. Atleta de 21 anos, com 10 jogos e 2 gols na atual temporada, contrato até dezembro de 2029. Na temporada passada, 54 jogos, 3 gols e 6 assistências. O sonho do Palmeiras é vender o Alan por pelo menos 50 milhões de euros. Ex-atacante do Liverpool, Darwin Núñez, pode virar o camisa 9 do Flamengo. Vários setoristas rubro-negros têm afirmado que o clube já iniciou tratativas com o uruguaio e também com o Al Hilal. A situação do Darwin Núñez por lá é bem complicada. Ele acabou excluído do Campeonato Saudita depois da chegada do Karim Benzema. O Darwin Núñez ficou tão incomodado que fez 2 gols em um jogo recente da Champions Asiática e na comemoração dos gols resolveu encarar o dono do Al Hilal, que estava lá no estádio. A situação ficou ainda mais complicada para ele e é natural que o Darwin Núñez acabe saindo. Até porque, se ficar no Al Hilal, sua preparação para a Copa do Mundo pela seleção uruguaia vai ser toda prejudicada. Ele pode fazer daqui até a metade do ano no máximo 5 partidas. Então, pro Darwin Núñez, uma saída seria interessante. Restam pouquíssimos mercados abertos. Futebol brasileiro e a Major League Soccer nos Estados Unidos talvez fossem as duas melhores alternativas. E segundo informações dos setoristas, o Fly está disposto a contratá-lo por empréstimo com opção de compra, mas precisaria da ajuda do Al Hilal com o pagamento dos salários da atleta. Isso porque Darwin Núñez recebe, na Arábia Saudita, 8 milhões de reais por mês. A ideia do Fla seria pagar cerca de 30% dos vencimentos do jogador. O fato de Arrascaeta, De La Cruz e Varela, companheiros do Darwin Núñez na seleção uruguaia, jogarem no Flamengo, seria um trunfo rubro-negro nas conversas com o jogador. Operação das mais complicadas, ele havia sido comprado do Liverpool por 53 milhões de euros. De qualquer forma, é mais uma tentativa rubro-negra na busca por um camisa 9. Se o Darwin Núñez for contratado, o Flamengo vai estar fechando com um dos principais centroavantes do mundo. Darwin Núñez é muito acima da média. O que ele fez com a camisa do Liverpool só comprova isso. E você, acredita nessa possibilidade? O que pensa de Darwin Núñez jogando no rubro-negro? Já usa o espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.